Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o canal Ser História. Eu sou o professor Luiz Gabriel e eu quero aqui nesse vídeo fazer junto com vocês uma reação. Eu quero fazer um famoso react de uma entrevista aqui do professor Rafael de Bivar Marques ao canal da Univesp TV. Você conhece a Univesp TV? É um canal muito bacana de divulgação científica da Universidade de São Paulo e é muito interessante. Eles divulgam conteúdo sobre vários campos do conhecimento, inclusive de história, que é o nosso foco aqui, né, que é a nossa paixão aqui. Então eu queria assistir junto com vocês essa entrevista que vai tratar sobre a história da escravidão nas Américas. Por que o Brasil foi um dos últimos países a acabar com a escravidão? Você já se perguntou por isso? Então essa entrevista do professor Rafael Marques, ele vai destrinchar sobre esse processo da escravidão no Brasil, nos Estados Unidos, nos países de colonização espanhola, e vai ser muito bacana, eu tenho certeza. Então, vamos lá, vamos assistir junto comigo aqui, participar dessa reação. Eu tenho certeza que ao final desse vídeo, você vai sair diferente da forma como que você começou a assistir ele, em relação à sua compreensão histórica desse fenômeno que marcou tanto a nossa sociedade, esse fenômeno chamado escravidão, né, que foi um período muito triste da nossa história e que forma aquilo que nós somos hoje como nação, né? Vocês vão compreender muito bem isso. Então, bora lá para o nosso react aí. E sejam bem-vindos aqui ao canal Ser História, tá bom? Se inscreva no nosso canal se você ainda não se inscreveu, curte aí esse vídeo, comenta. Nós estamos no início do nosso canal, então é muito importante a participação de todos vocês. Esse é o nosso primeiro react. Será o primeiro de muitos, porque nós faremos muitos outros reacts, vídeos também. Vamos ver se a gente consegue fazer lives com pessoas que gostam também de história para tratar de temas interessantes. Queremos que você esteja junto conosco. Então vamos lá, vamos participar desse vídeo e vamos participar e se envolver do nosso canal, tá bom? Bom, pessoal, então vamos lá. Sem demora, sem enrolação, vamos lá reagir aqui, fazer uma reação a este vídeo, essa entrevista do professor Rafael de Bivar, que é uma entrevista muito bacana. Tenho certeza que vocês vão gostar. Atenção, para você refletir aqui sobre as coisas que vão ser comentadas, tá bom? E você vai aprender demais hoje sobre a história da escravidão no Brasil e em outros países também. Então, vamos lá, vamos assistir aqui. Eu tô aprendendo a mexer nesse negócio, gente, então paciência. Mas vai dar certo, vamos lá. Rafael, muito obrigada por ter vindo ao programa História. Nosso assunto hoje é a escravidão no Brasil, vamos dizer, na segunda metade do século XIX, no Brasil e nas Américas. A minha primeira pergunta é a seguinte: o Brasil foi o último país a libertar seus escravos, mas que outros países ainda estavam com a escravidão encerrada recentemente, e como é que isso influiu no final da escravidão do Brasil? Isso vai ser o assunto do programa inteiro. Tá certo. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, né? É um prazer muito grande estar aqui hoje com vocês. Na verdade, assim, a gente pode dizer que houve uma espécie de bloco histórico de regiões escravistas, ou de países escravistas, né? Que refundaram a escravidão no século XIX, né? Então, a escravidão é uma instituição milenar, né? Mas é uma instituição que tem história, ou seja, ela mudou muitas vezes ao longo do tempo. Não dá para comparar a escravidão, assim, há uma série de rupturas entre a escravidão antiga e a escravidão moderna, e mesmo a escravidão moderna ela tem momentos distintos ao longo da sua trajetória. Escravidão antiga é a escravidão, digamos, como era na Grécia, Roma, Mediterrâneo, tá. ou, enfim, Egito. Olha que bacana, pessoal. Vamos perceber aqui uma coisa. Ele vai tratar no vídeo de um tipo de escravidão, que é a escravidão moderna, né, que ele falou aqui. Vocês vão ver que vai abordar um século em específico, que é o século XIX, os anos 1800, tá bom? A escravidão, por exemplo, no Brasil, começou ainda no século XVI, na segunda metade do século XVI, 1550 em diante.
mas ele vai abordar esse fenômeno da escravidão especificamente no século XIX, ok? Para vocês entenderem aí essa instituição que é a escravidão a partir dessa lógica internacional dela, vai abordar a questão macro, tá, dos outros países. Então, muito bacana aqui o que a gente vai ouvir o professor Rafael Marques falar, tá bom? Então vamos lá. Oriente Próximo, assim por diante, né? E a escravidão moderna, essa é a escravidão que a gente associa à escravidão negra, a escravidão ligada ao tráfico transatlântico negreiro, que começou com a descoberta das Américas, colonização do Brasil, da América Espanhola, do Caribe e assim por diante, né? Estou dizendo tudo isso porque essa escravidão tardia do século XIX, né, a gente pode considerar como um outro momento da história, na longa duração da escravidão humana, né? Essa escravidão do século XIX é uma escravidão ligada ao mundo industrial, ou seja, uma escravidão que está conectada à Revolução Industrial, à produção de artigos, commodities, artigos primários, né? Que já vinham de antes, só que adquiriam um novo sentido no século XIX. Quer dizer, matéria-prima para a indústria têxtil, por Exatamente. exemplo. Então, é o caso do algodão, né, que é a principal matéria-prima para a Revolução Industrial, né? É o caso do açúcar, que é um produto também secular, explorado há muito tempo, mas que adquire um novo sentido no século XIX, na medida que se torna um produto-chave para a dieta das camadas urbanas, industriais, assim por diante. Então, o consumo do açúcar ao longo do século XIX, ele se dissemina. Ele não é apenas um adoçante que é colocado no chá ou no café, mas ele está presente em produtos industrializados, né? Enfim, pão, bebidas, assim por diante, e é um produto que continua a ser produzido ao longo do século XIX com trabalho escravo. E, por fim, o terceiro produto-chave dessa nova configuração histórica da escravidão no século XIX, a qual se articula a sociedade escravista brasileira, né, é o café, que de um produto raro, de consumo restrito, tornou-se produto de massa, criando o padrão de consumo de café que a gente tem até hoje, ou seja, essa coisa de servir como estimulante, né, inter-refeições, né, e logo no início do dia. Pois bem, esses três produtos, eles têm um peso enorme na economia mundial do século XIX e eles foram produzidos em larga escala em algumas regiões específicas das Américas, com trabalho escravo. Tá, né? Todos eles. Então, algodão nos Estados Unidos, é isso? Isso mesmo, açúcar em Cuba e café no Brasil, né? E essas três regiões, elas marcam, na verdade, um novo momento da escravidão, que muitos têm chamado de segunda escravidão, ou seja, uma escravidão ligada ao mundo industrial, ligada aos Estados nacionais, né? Que particularizam essa experiência tardia de permanência da escravidão até o final do século XIX no Brasil. Então, pessoal, atenção para uma coisa aqui. Ele está falando aqui do fenômeno típico do século XIX. O século XIX é um contexto de surgimento dos países, tá? O século XIX é um século importantíssimo na história do Ocidente e principalmente da Europa e da América, né? O século XIX é o momento em que vão surgir os Estados nacionais. É no século XIX que o Brasil surge, né? Antes disso, o Brasil era aqui, nesse território que hoje a gente chama de Brasil, era a América Portuguesa, né? O Brasil surge enquanto país em 1822, no século XIX. Os outros países vizinhos nossos aqui, né, que eram colônias espanholas, também surgem nesse momento aí do início do século XIX. Os países europeus também, a gente pode colocar, foi só no século XIX que a Itália surgiu como um país. Esse país que nós conhecemos hoje por Itália surgiu no século XIX. A unificação italiana se deu no século XIX, a unificação da Alemanha se deu no século XIX. Portanto, o século XIX é um momento importantíssimo, tanto do ponto de vista político, da criação dos Estados nacionais, como também do ponto de vista econômico, em relação à industrialização, avanço da industrialização na Europa. Então, esse tipo de escravidão que ele está falando aí, que ele está chamando de escravidão tardia, um adendo aqui, gente, não sei se vocês estão ouvindo aí barulho, mas desculpa, tá? É porque a gente ainda está com um instrumento rudimentar aqui, o nosso microfone ainda não chegou. Então eu estou captando o áudio aqui do nosso aparelho aqui do notebook, então não está muito legal, tá? Mas vai melhorar, vai melhorar. Voltando aqui ao que eu estava dizendo, essa escravidão do século XIX é uma escravidão tardia, ela é uma escravidão fora de hora, ela não era para acontecer, né?
durante o período colonial existia uma lógica, né? Enfim, inclusive econômica, moral, para explicar a escravidão, mas essa escravidão do século XIX ela é meio sem lugar, né? Mas ele vai falar aqui do porquê que, por exemplo, no Brasil, a escravidão durou até 1888, ela foi até o final do século XIX, né? Nos Estados Unidos ela chegou a meados do século XIX, em Cuba, né? Que ainda era uma das poucas possessões espanholas na América, também avançou pelo século XIX. Então, assim, é importante a gente entender isso. Por que o Brasil leva a escravidão até o finalzinho do século XIX, 1888? Existe uma explicação interna para isso, evidentemente, mas existe também uma conjuntura internacional que explica isso. Então, vamos lá, vamos ver. Então, nesse sentido, a gente, para entender o que foi a escravidão no século XIX, né, esse é um ponto que muitos historiadores têm ressaltado recentemente, a gente tem que entender a articulação que houve entre esses três espaços do século XIX, o Império do Brasil, a República Norte-Americana e o Império Espanhol, com um novo padrão de exploração das colônias que permaneceram no Império Espanhol após a crise de independência que aconteceu no começo do século XIX, ou seja, que as regiões que permaneceram no Império Espanhol foram três ilhas, né? três arquipélagos, vamos dizer, né? Porto Rico, que é uma ilha, o arquipélago cubano, que tem a ilha de Cuba como seu eixo, e o arquipélago filipino, né? Mas o eixo mesmo do Império Espanhol foi Cuba e Porto Rico. Em outros termos, assim, o que a gente tem nessa escravidão no século XIX, né, é uma intensificação do uso do trabalho escravo ligado ao mundo industrial na República Norte-Americana, nos Estados do Sul, no Império do Brasil e no Império Espanhol, com a exploração de Cuba e Porto Rico. E, portanto, para entender o que foi o fim da escravidão no Brasil, a gente tem que entender como é que esses três espaços se articularam na segunda metade do século XIX numa crise unificada da escravidão, né? Tá bom. E isso que os historiadores chamam de segunda escravidão refere-se... a primeira seria a escravidão do mundo antigo, é isso? A escravidão colonial. Ah, tá então, bom. a gente está dizendo dois grandes temas, alguns falam até três, né? Eu mesmo acho que, enfim, seria preferível pensar em três tempos da escravidão moderna, mas, de todo modo, é importante dizer o seguinte, quando se fala em segunda escravidão, a gente está pensando na cisão, no corte que houve entre o mundo dos Estados nacionais do século XIX, ligados a uma economia mundial industrializada, e a escravidão colonial, também escravidão negra, né? Da América Portuguesa, ou seja, do Brasil, né? Do Caribe inglês, francês e espanhol, né? Das colônias do Sul. Um comentário aqui sobre a jornalista que faz a entrevista, a Mônica Teixeira. Eu já vi várias entrevistas dela aí no canal da Univesp TV, e ela tem esse estilo, tá, pessoal? Então não fique irritado com ela, não. Ela fica falando, tá bom, tá. Ela faz isso com todos os entrevistados dela. É um jeito diferente, né, de conversar aí, enfim. Da América continental, que depois viraram os Estados Unidos, né? Enfim, essa que é a cisão. Tá. Né? Antes da gente chegar lá para entender essa escravidão nesses três lugares das Américas, eu queria falar um pouquinho da posição da Inglaterra. Certo. Porque a Inglaterra, em 1830, né, me parece, ela se põe contra o tráfico negreiro. Que se ela é justamente a beneficiária de todo esse... o lugar privilegiado da Revolução Industrial, por que afinal ela se coloca... Ela combate o tráfico negreiro, né? Essa é uma questão que vem chamando a atenção dos historiadores, não dos historiadores, dos atores políticos desde o século XIX. Então, assim, um dos principais argumentos de defesa do tráfico negreiro no século XIX era apontar para a hipocrisia britânica no combate que ela tinha, assim, quartel ao tráfico negreiro, ao passo que ela estava promovendo a expansão imperialista na Índia, guerra do ópio na China, né? Ou seja, como entendeu esse papel ambivalente, contraditório, supostamente contraditório da Inglaterra no século XIX, né? Na verdade, a Inglaterra aboliu o tráfico transatlântico de escravos para suas colônias em 1807, né? E por conta de uma grande pressão abolicionista interna na sociedade britânica, né? Ligado, enfim, ao ethos nacional, ao projeto, enfim, às disputas políticas dentro da Grã-Bretanha, e posteriormente a escravidão foi abolida no Império Britânico nos anos 30, em 1838, né?
O ponto é que, quando a Inglaterra aboliu o tráfico de escravos em 1807, ela o fez durante as guerras napoleônicas. E a abolição do tráfico de escravos, entre outras questões, foi concebida, do ponto de vista geopolítico, como uma espécie de arma da guerra da Grã-Bretanha contra Napoleão Bonaparte. Foi logo depois da Batalha de Trafalgar, a Inglaterra tinha domínio dos mares, né? E acabar com o tráfico era, por um lado, uma resposta às pressões políticas internas e, por outro lado, um projeto de reconfiguração do espaço oceânico, né? Em 1815, quando aconteceu o Congresso de Viena, a Inglaterra veio com uma plataforma muito clara de transformar o combate ao tráfico num mecanismo de reordenamento das relações entre Estados europeus, né, dentro da nova ordem geopolítica que estava se construindo. Por que a Inglaterra, pessoal, é importante aqui? Inglaterra, no século XIX, final do 18, dos anos 1700, início do 19, dos anos 1800, é a grande potência econômica mundial. É lá que acontece a Revolução Industrial, né? É de lá que acontece a Revolução Industrial. E os principais agentes econômicos do mundo capitalista estão na Inglaterra. A Inglaterra, no século XIX, primeira metade, é um país extremamente importante para entender o mundo, a diplomacia inglesa. Então, eles vão influenciar demais as coisas, né? Ele vai citar a Inglaterra aqui. Siga esse raciocínio aí que ele está fazendo aí, para vocês conseguirem entender a importância da Inglaterra. Figurando após as guerras napoleônicas, né? Isso se tornou, ao longo do século XIX, um elemento chave de toda a atuação geopolítica da Grã-Bretanha no ordenamento das relações entre Estados. Tá bom. A gente pode dizer o seguinte, o que realmente... Havia um impulso anti-escravista muito forte na nação britânica, ela se via como uma nação anti-escravista, mas com múltiplas divisões internas, de classe e assim por diante. Só que há um elemento claro de continuidade durante todo o século XIX nessa política antitráfico da Inglaterra, que não é anti-escravidão. Ou seja, é importante diferenciar. Pois é, então, eu acho que tem a ver com os mares, então. É com os mares, é o controle dos mares, né? E como é que a Inglaterra medeia a incorporação de novos espaços nacionais, a partir da independência da América Latina, do Brasil também, na inscrição no sistema de estados do século XIX. Tendo essa mirada, dá para entender essa posição supostamente contraditória da Inglaterra, de pressionar pelo fim do tráfico, mas, ao mesmo tempo, ganhar muito dinheiro com trabalho escravo, que não era do Império Britânico. Mas que, enfim, é o trabalho escravo da República Norte-Americana, do algodão, né? A Inglaterra não é consumidora de café no século XIX, né? Mas toda a intermediação financeira que banca a expansão cafeira do Brasil inglesa, passa pela Inglaterra. A mesma coisa valendo para o açúcar cubano, né? Então, essa é uma das múltiplas contradições que a gente tem no capitalismo histórico, né? Ou seja, o capitalismo está travejado de contradições como essa, né? Que são as hipocrisias do capitalismo, a gente pode dizer, mas que tem uma lógica de funcionamento, né? E a lógica, acho que é importante diferenciar isso, ou seja, há uma diferença entre o combate ao tráfico negreiro e o combate contra a escravidão. A escravidão, exatamente. Porque eles continuaram se beneficiando dessa produção de matéria-prima aqui. Sim. Bom, então vamos lá. Então, o que nós tínhamos parado quando você disse que é preciso entender que há uma articulação entre, então, a República Norte-Americana, o Império do Brasil e o Império Espanhol, representado por Cuba, né? E Porto Rico. Como é que você descreve isso? Então, isso é uma coisa interessante porque esses três espaços, a produção algodoeira norte-americana, ela começou a ser montada e deslanchou a partir de 1790. A mesma coisa aconteceu com a produção açucareira de Cuba. A produção cafeira do Brasil é um pouco tardia, a partir de 1810. O que acontece é que, quando a Grã-Bretanha, com essa pressão antitráfico, né, subiu de tom a partir dos anos 1830, houve nesses três espaços, ou seja, no Império Espanhol, no Império do Brasil e na República Norte-Americana, a reconfiguração de suas políticas internas, do equilíbrio de poder interno entre cada um desses países. Com um avanço muito forte do anti-escravismo, do abolicionismo no norte dos Estados Unidos, com um questionamento mais forte do colonialismo espanhol em Cuba a partir dos anos 30, com uma tensão crescente nas relações entre senhores e escravos, os setores negros livres, ou seja, de colonos que eram
afro-cubanos, mas não eram senhores de escravos, né? E aqui no Brasil com um período regencial de tensionamento crescente das relações políticas no Império do Brasil. Tudo isso num contexto em que aumentou e se intensificou a pressão britânica sobre esses 3 espaços. O que a gente pode dizer é que, a partir dos anos 30, houve uma espécie, e também com uma confluência muito forte dos mercados desses produtos, ou seja, por conta de questões tarifárias, né? O principal mercado para o café brasileiro tornou-se o mercado norte-americano. Pois é. O principal mercado para o açúcar cubano tornou-se o mercado norte-americano. E os Estados Unidos também. E os Estados Unidos conseguiam importar açúcar e café, açúcar de Cuba, café do Brasil, às custas do algodão, que era enviado para a Inglaterra. Então você tem uma espécie de triangulação, né? Na balança de pagamentos que permite os Estados Unidos comprar, ser deficitário no comércio externo com o Brasil e Cuba, mas é superavitário no comércio com a Inglaterra, né? E isso num contexto em que há essa pressão anti-tráfico negreiro da Inglaterra, numa espécie que a gente pode dizer, enfim, isso está bem consolidado, né? Uma espécie de aliança anti-escravista internacional que se construiu entre o norte dos Estados Unidos e a Inglaterra, né? Ora, nesse momento, houve uma confluência muito clara, na virada dos anos 30 para os anos 40, entre as forças políticas do Brasil, do Império Espanhol e dos Estados Unidos, no que se refere ao esforço de manutenção da escravidão, né? Contra as pressões anti-escravistas mundiais, né? Isso pode ser chamado de como se fosse uma espécie de internacional escravista, ou seja, um alinhamento. Essa é boa, né? A internacional escravista, né? Olha só, pessoal, para a gente entender por que o nosso país levou a escravidão tão longe, né? 1888, não tem como a gente compreender isso se nós não entendermos essa conjuntura internacional. Esse vídeo aqui ele é espetacular para abrir nossa mente para isso. Assim. A gente precisa entender que o Brasil era um país no mundo, né? E uma questão interessante aqui, nós vamos ver a escravidão, aqui esse tema da escravidão que a gente está vendo na entrevista, e com isso, consequentemente, a gente vai começar a entender algumas coisas que aconteceram na história dos Estados Unidos, por exemplo. Você já deve ter ouvido falar na Guerra Civil Americana, na história do próprio Brasil, a gente vai citar algumas leis aí, ou seja, através desse fio central aí da escravidão, a gente consegue entender, né? Porque às vezes a gente vê os eventos históricos assim meio soltos e fica complicado a gente conseguir encaixar, né, no processo histórico. Então é interessante esse vídeo, porque o professor Rafael Marques vai fazer essa reflexão sobre a conjuntura internacional e a escravidão, né, no século XIX, essa escravidão que ele chama de tardia, fora de hora, que não era para acontecer nesse momento. E a gente vai entender aspectos particulares da história dos Estados Unidos, do Brasil, de Cuba também, né? Muito bacana a gente ver isso. Então vamos lá. De poderes escravistas, uma colisão para defender a instituição. Essa internacional nunca se reuniu, ela nunca teve, enfim, um comitê, nunca teve um Moscou, né, para se encontrar. Um grupo político, né? Exatamente, né? E também gerou muita desconfiança porque o eixo disso daí, ou seja, o poder que mais defendeu a escravidão no século XIX foi a República dos Estados Unidos, controlada por senhores escravos até meados da década de 50. Então, assim, da independência até 1850, os Estados Unidos é uma república escravista, no sentido de que são os políticos do Sul que comandam Washington, né? E isso era visto por todos os poderes globais daquele período, tanto no espaço europeu, na Inglaterra, quanto por Espanha e Brasil, né? E nesse sentido a gente consegue identificar, a partir, assim, nos anos 40, nos anos 50, uma série de forças interrelacionadas que dependem do poder dos Estados Unidos no sistema interestatal para defender a escravidão. Mesmo que os Estados Unidos não praticassem o tráfico negreiro transatlântico. Tá bom. Né? Mas, exemplos disso daí. Desde o começo do século XIX, havia uma avaliação de que Cuba não permaneceria com o Império Espanhol. Tá bom. Ou seja, seria uma questão de tempo Cuba tornar-se um Estado norte-americano. Ou seja, os Estados Unidos, todo mundo avaliava, ou seja, os Estados Unidos mais tempo sempre irá incorporar. Nós já tratamos disso aqui no programa História. Silvio Esculin, né? Exatamente. Um bom programa. Então, havia essa percepção de que
mais tempo, menos tempo, Cuba se tornaria um Estado norte-americano. Por outro lado, havia o receio de que a Inglaterra poderia estimular o movimento de emancipação em Cuba e, eventualmente, anglicizar Cuba, ou seja, tornar Cuba parte do Império Inglês. Tá bom. O que ninguém levava a sério é a permanência de Cuba com a Espanha. Nesse entre-choque que houve entre Estados Unidos e Inglaterra, por Cuba, Cuba permaneceu com a Espanha. Tá bom. E isso faz parte desse conjunto de alianças que vão mantendo a escravidão ao longo do século XIX, né? O Brasil encerrou o tráfico de escravos em 1850, por conta da pressão britânica. Um adendo aqui, né? O Brasil tinha aprovado uma lei em 1831 ainda, por pressão dos ingleses, né, quando eles começaram a subir o tom, como ele falou mais atrás no vídeo, para essa questão da política antitráfico, né? O Brasil tinha aprovado uma lei que proibia o tráfico de escravos em 1831. Só que essa lei não foi cumprida por ninguém. As autoridades brasileiras fizeram vista grossa, enfim, ela não foi cumprida e o tráfico de escravos, ou seja, pessoas sendo trazidas da África para cá, continuou ainda até 1850, essa data que ele falou aí, que é a famosa lei Eusébio de Queiroz, que proíbe o tráfico de escravos no Brasil. Então veja, de 1831, quando tinha o Brasil aprovado essa lei, e aí daí vem a expressão para inglês ver, né? Ou seja, era uma lei que não era para ser cumprida aqui dentro, era só para os ingleses se acalmarem na diplomacia. E até de 1831 até 1850, portanto, milhões de africanos foram trazidos de forma forçada para serem escravos no Brasil, de forma ilegal. Esse tráfico de 1831 a 1850 foi contra a lei, né? Veja que absurdo isso, né? Vamos seguir aqui. E rapidamente rearticulou o tráfico interno dentro do Brasil, ou seja, tráfico que vinha do Rio Grande do Sul, do extremo sul e do extremo norte para as regiões cafeeiras, né? E logo no início desse, enfim, Isso aqui que ele está dizendo, pessoal, é que quando em 1850 foi proibido o tráfico de escravos para o Brasil, para de chegar novas pessoas. Então, aqueles que já estavam aqui continuam sendo escravos. Então, acontece dentro do mercado de escravos no Brasil uma rearticulação, né? Porque os escravos, eles... A escravidão, pessoal, para entender bem, a gente precisa entender não somente a questão cultural, social, moral. Claro que isso é uma coisa assim, fundamental para nós entendermos essa tragédia da humanidade, que foi a escravidão moderna, aí, que durou mais de 300 anos no Brasil e na América de uma forma geral, né? Só que a gente tem que entender o aspecto econômico desse comércio de escravos. Era um comércio de uma mercadoria, de uma propriedade, só que essa propriedade era seres humanos, pessoas, homens, mulheres, crianças, idosos, enfim. Então, quando cessa o tráfico de escravos, há que haver uma reorganização desse mercado, dessa mercadoria, né, aqui dentro do Brasil, o comércio de escravos. Então, as propriedades que eram maiores, né, as propriedades que cultivavam, as grandes fazendas de café do sudeste do Brasil, de São Paulo, Minas Gerais, e do Rio de Janeiro, do Vale do Paraíba, começam a precisar de mão de obra, porque para de vir novas pessoas, né? Então eles começam a trazer escravos do Nordeste, do Sul do Brasil, enfim, acontece uma reorganização do mercado de escravos no Brasil. E o preço também do mercado dos escravos sobe muito, né? Então é isso que ele estava explicando nesse momento. Da proibição, da articulação do tráfico interno, né? Houve um episódio importante no qual navios ingleses interceptaram um navio negreiro brasileiro que estava vindo do norte para o sul. Né? E a ameaça que o Brasil colocou é o seguinte: olha, se isso continuar a ocorrer, a gente vai colocar os barcos brasileiros sob a proteção da Marinha norte-americana. Né? No final do tráfico de escravos para o Brasil, a principal bandeira utilizada para o tráfico de escravos era a bandeira norte-americana, barcos norte-americanos, né? Que eram os compradores do café brasileiro. Tá bom. E o tráfico continuou em Cuba até 1860, ou seja, durante toda a década de 1850, com barcos e capitais
norte-americanos. Tá bom. Né? Então você tem uma espécie de coalizão Então, global isso, que passa pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos é visto como um grande poder escravista que garante, vamos dizer, um certo equilíbrio de poder no sistema mundial para a manutenção da escravidão nesses 3 lugares. Exatamente. Bom, mas aí houve a Guerra da Secessão. Exatamente. É esse o próximo passo? Esse é o próximo passo. A Guerra da Secessão ela deve ser conceituada como o grande evento de crise da escravidão mundial, né, do século XIX. Então vamos falar um pouquinho da guerra. Tá certo. A Guerra de Secessão ela tem, enfim, talvez o grande problema histórico norte-americano. A Guerra da Secessão, muitos filmes, né, a indústria cinematográfica lá dos Estados Unidos explora muito esse conflito entre as colônias do Norte e do Sul, né? As colônias não, perdão, no período em que era independente, né? As antigas colônias, né, do Norte e do Sul escravista, do Norte anti-escravista, como a gente já viu aqui na entrevista. E a gente às vezes não entende muito bem em que contexto que está, né? É isso que eu estava falando para vocês anteriormente. A gente, vendo essa entrevista, essa explicação do professor Rafael Marques, a gente consegue encaixar no processo histórico por que surgiu esse evento, essa guerra tão trágica, milhares de pessoas morreram, foi um momento bem trágico da história dos Estados Unidos, né? Então, está tudo imbricado aí nesse tema maior, nesse tema amplo internacional da escravidão. Vamos seguir. Né? Você tem múltiplas interpretações, né? Há um esforço considerável desde o século XIX, mas que adquiriu muita força com a onda conservadora pós-Reagan, né, pós os anos 80, de tentar retirar a escravidão como o elemento causador da guerra civil. Falando, enfim, era problema de taxação, direito dos estados, mas o que causou a guerra civil foi a escravidão. Então, né? ela eclode em 1861. Isso. Tá. E ela eclode por uma razão muito simples, assim, em linhas bem gerais, né, para ser sintético, a gente pode dizer o seguinte: de 1776, da independência, até meados dos anos 50, os senhores escravos do Sul, a partir de, enfim, múltiplas coalizões políticas, controlaram a República. Perfeitamente. Havia um movimento anti-escravista forte no Norte, mas sem expressão política. A partir dos anos 40, vozes anti-escravistas passaram a adquirir expressão política, né? Que se articularam num novo partido na década de 50, que foi o Partido Republicano, com uma plataforma anti-escravista muito clara, não de abolir a escravidão nos Estados do Sul, mas de impedir a expansão da escravidão para o Oeste. Tá bom. Né? E isso foi visto como uma novidade no quadro político norte-americano, porque quebrava o consenso nacional em torno da escravidão. Tá. Né? Esse partido concorreu às eleições de 56, perdeu, concorreu às eleições de 60, ganhou. Foi a eleição do Lincoln, Abraham Lincoln. Né? E a eleição do Abraham Lincoln foi vista pelo Sul como um desarranjo completo de todo aquele quadro institucional criado desde o final do século XIX, desde o final do século XVIII, desculpe, para manter a escravidão. Né? A resposta que o Sul deu à eleição do Lincoln foi sair da União. Isso. E que é a guerra de secessão, ou seja, a secessão que é vista no Sul como guerra de independência dos Estados Confederados da América. Contra a União. Contra a União, comandada pelo Lincoln. Né? E desde o início foi percebido que, enfim, a escravidão era o ponto-chave ali, porque eles saíram da União porque não se viam mais seguros com a presença de um presidente anti-escravista, não necessariamente abolicionista, mas anti-escravista no centro enfim, em Washington, né? E o interessante é observar qual foi a reação dos outros dois poderes, ou seja, do Brasil e da Espanha em relação a esse quadro, né? E o que aconteceu é que eles rapidamente, nosso imperador Dom Pedro II, reconheceu o estado de beligerância do Sul, né? O que significa, nos termos do direito das gentes internacional, ou seja, o direito que regula relações entre Estados, o reconhecimento do direito do Sul ter sua independência. Tá. Então, quando o Brasil se posicionou neutramente, reconhecendo o estado de beligerância, sinalizava... Ele, na verdade, está apoiando o Sul. O escravismo. E esperando que fosse acontecer daquela guerra. Né? Só que o que aconteceu foi que essa guerra aboliu a escravidão. Um processo violentíssimo, né? Uma verdadeira carnificina, que deve ser considerada como... Tem historiadores que falam isso, né? Ao lado da Revolução de Saint-Domingue, como a maior revolta de escravos que houve na história humana, a Guerra Civil Norte-Americana. Ao lado da Revolução? De Saint-Domingue, a Revolução do Haiti. Ah, tá bom. Né?
Por quê? Chegou um momento que, naquele embate de guerra feroz, né, o Lincoln se viu obrigado a mobilizar militarmente os negros, os escravos, e isso foi o ponto de virada da guerra, da virada de 62 para 63. E ao final da guerra, grande parte das tropas eram compostas por negros. É o que é bem representado naquele filme do Spielberg, sobre o Abraham Lincoln, a primeira cena do filme, né, ou seja, quando o Lincoln está conversando com militares negros, né, no campo de batalha, né? Ou seja, aí foi uma escolha clara do Spielberg para inscrever o papel central que os negros tiveram no Exército da União para acabar com a escravidão. E, ao ser abolida a escravidão, com a ratificação da Constituição norte-americana, com a 13ª emenda, em 1865, ficou claro para quem havia sobrado no mundo, ou seja, Império Espanhol e Brasil, que a escravidão não tinha futuro. Que não tinha mais essa internacional escravista. Exatamente, não tinha mais como se defender, e aí é uma fala corrente, né? Ou seja, o Brasil estava escudado até 1861, né? E esse escudo desapareceu depois, né? Esse é um elemento importante porque o que aboliu a escravidão no Brasil foram as forças sociais e políticas dentro do Brasil. Ou seja, foi um movimento abolicionista, numa aliança estreita com os escravizados, com os escravos, né? Do que a gente pode considerar uma verdadeira revolução. Essa foi a nossa revolução, a Revolução do Brasil, né? Ou seja, a Revolução Abolicionista, e que é dos anos 80. Mas sem essa alteração no quadro mundial, não haveria as condições de possibilidade, possivelmente, para a Revolução Abolicionista eclodir no Brasil nos anos... Olha, isso é importante a gente entender. Vejam, esse fenômeno da escravidão, ele não é só aqui local, aqui nacional. Ele está conectado com outros países. Isso que ele acabou de dizer, pessoal, de descrever para a gente, é importantíssimo para a gente conseguir entender esse fenômeno da escravidão. Muitas vezes a gente se pega pensando, né? Meu Deus do céu, como foi possível pessoas, ao longo de séculos, tratarem outros seres humanos como propriedade, como mercadoria, né? Isso é escravidão. O conceito de escravidão é isso, é tratar o outro como uma mercadoria, como uma propriedade, a qual você pode vender, você pode comprar, né? E veja que esse evento dos Estados Unidos, a Guerra da Secessão, tem relação total com o que vai acontecer aqui no Brasil. Ela acaba ainda na década de 60, 1865, como ele falou, a escravidão acaba nos Estados Unidos, e o Brasil ainda leva até 1888 a escravidão, né? Por conta da nossa elite, por conta de conjunturas internas aqui, né? Mas veja que como ele acabou de dizer, esse escudo, né? esse país que dá sustentação à prática da escravidão, a instituição da escravidão no Brasil, cai, né? É interessantíssimo isso, vamos seguir. Anos 80. Então a gente tem que pensar aqui em termos de cadeias de eventos, né? Ou seja, um evento global, que é a Guerra Civil Norte-Americana, que muda a correlação de forças planetária, vamos dizer assim, né? Que permitia defender a escravidão dentro do sistema de estados do século XIX. Isso se altera profundamente, e ao se alterar profundamente, modifica-se também a correlação de forças interna no Brasil, né? Abrindo espaço para que houvesse a possibilidade de se montar uma frente contra a escravidão nos anos 80, né? E o que aconteceu com o Império Espanhol / Cuba? Algo, assim, diferente, mas ao mesmo tempo congruente com o que aconteceu no Brasil, né? A Espanha teve um colonialismo duríssimo em relação a Cuba ao longo do século XIX, com a articulação, com uma aliança com os senhores escravos cubanos, né? Então, o que manteve Cuba, a Silvia também, a professora Silvia também falou disso aqui, né? O que manteve Cuba como colônia da Espanha ao longo do século XIX foi essa espécie de aliança estabelecida entre os senhores de escravos, traficantes de escravos sediados em Cuba, e as autoridades espanholas dos mais variados matizes ideológicos, desde conservadores, monarquistas até republicanos liberais, né? Esse arranjo entrou em crise nos anos 60. E em grande parte também por conta da Guerra Civil Norte-Americana. Né? Então, um primeiro impacto direto da Guerra Civil Norte-Americana sobre o escravismo cubano. O fim do tráfico de escravos para lá nos anos 60. Ou seja, Cuba continuou importando escravos até 65.
Tá. Né? Mas sem a guarda dos navios... Com a guarda dos navios norte-americanos até 62. 62, quando o Lincoln fez o tratado antitráfico com a Inglaterra, por isso que acabou o tráfico logo na sequência. Pois é. Então, a primeira consequência é essa, ou seja, a Guerra Civil Norte-Americana acabou com o tráfico para Cuba. Tá bom. Né? Mudou a percepção dos múltiplos atores políticos na Espanha e em Cuba sobre o futuro da instituição e o futuro das relações entre Espanha e Cuba. Né? Deu ao projeto de anexionismo norte-americano... Projeto? De anexionismo, ou seja, bom, de anexar Cuba. Foi um elemento permanente da política norte-americana durante todo o século. Repare aqui uma coisa, pessoal. A história de Cuba está profundamente ligada aos Estados Unidos. Não é só agora no século XX, com Fidel Castro, essa coisa toda, não. Desde o período colonial. Cuba está muito perto ali dos Estados Unidos, né, geograficamente. E nesse período aí do século XIX, olha só o que nós estamos vendo aqui nessa entrevista. Né? A história de Cuba é muito ligada aos Estados Unidos, muito mesmo. Um outro cariz, ou seja, até os anos 60, o projeto anexionista dos Estados Unidos era um projeto escravista. Incorporar Cuba e seus escravos para tornar Cuba um novo Estado escravista com representação. Novo Estado do Sul. Um novo Estado do Sul. Com a vitória das tropas da União, o projeto de anexação continua. Ulysses Grant, presidente norte-americano, que foi general do Lincoln, tinha esse projeto de incorporar Cuba, não mais como colônia escravista, porque não tem mais escravidão nos Estados Unidos. Né? E, portanto, a incorporação de Cuba aos Estados Unidos depois da Guerra Civil seria uma incorporação para acabar com a escravidão. Tá certo? Tá bom. E, ao mesmo tempo, você tem uma polarização crescente dentro de Cuba entre o oriente da ilha e o ocidente da ilha. O ocidente escravista, pró-Espanha, o oriente com senhores escravos, mas anti-Espanha. Esse enfim, é o motor da eclosão da Primeira Guerra de Independência Cubana em 1868, que foi até 78, com essa polarização Oriente-Ocidente. Né? E o que isso produziu ao longo dessa década foi, em primeiro lugar, uma lei de abolição de libertação do ventre, que é a Lei Moré de 1870, que inclusive foi um dos elementos que levou o Brasil, em 1871, a aprovar a Lei do Ventre Livre. Gente, atenção! Olha só, em 1871 o Brasil aprova uma lei chamada Lei do Ventre Livre, que dizia que todo filho de mulher escrava, a partir daquela data da aprovação da lei, é considerado juridicamente livre. Né? Essa lei é aquele tipo de lei, assim como a outra que vai vir em 1885, se eu não me engano, que é do sexagenário, que é mais uma lei para inglês ver, porque na prática mesmo essa lei não causa muito impacto na visão escravista das pessoas. Né? Então, imagina um filhinho ou uma filhinha de uma mulher escrava, como que vai ser tratado pelos livres, pelos senhores? Né? Na prática, essa lei não alterou muita coisa, não, apesar de que já é uma mudança, né? E já decreta para o futuro o fim da escravidão no Brasil, porque se todo filho de mulher escrava, a partir de 1871, é considerado livre, quer dizer que em um momento a escravidão vai acabar, né? E essa guerra de independência erodiu as bases do colonialismo espanhol em Cuba. A Espanha conseguiu manter em Cuba após a Guerra dos 10 Anos, mas apontando já para o fim da escravidão, que foi aprovada em 1880, com a Lei do Patronato, né? E uma profunda reconfiguração das relações políticas entre Cuba e Espanha. Para resumir essa história, a gente pode colocar dentro dos impactos que a Guerra Civil teve sobre o Império Espanhol e sobre Cuba, a abolição do tráfico de escravos, a abolição da escravidão e, no limite, até a perda do Império, a perda de Cuba para o Império Espanhol com a Guerra Hispano-Americana de 1895 a 98. Cuba entrou na órbita norte-americana como protetorado norte-americano, como aconteceu com Porto Rico e Filipinas, como um dos resultados de longo prazo da Guerra Civil também. Né? Tá bom. Então, o fato é que em 1880, nessa década aí, o Brasil está sozinho. Tá, exatamente, E aí é um elemento importante... Nós estamos agora no fim do programa. Tá certo. Esse é um elemento importante, isso eu gostaria de te falar, Mônica, né? Que
o Império do Brasil foi tão associado à escravidão, ou seja, a escravidão foi o elemento que deu a liga para a formação do Brasil como Estado-nação no século XIX, para a formação do Império do Brasil, que a crise da escravidão é a crise do Império também. Exatamente. Né? Então, assim, a transformação do Brasil de império em república se deve claramente à crise da escravidão. Uma crise que tem dimensões globais. E aí é importante a gente também descentrar um pouco da história do Brasil, porque a gente também vai entender nesse caso por que Cuba deixou de ser colônia espanhola e tornou-se um país independente. Ou seja, as forças que levaram Cuba a se tornar independente, ainda que sob domínio norte-americano, foram as mesmas forças que levaram o Brasil a deixar de ser um império e tornar-se uma república. Né? E essa é uma mirada que é importante porque a escrita da história é sempre uma escrita feita desde o século XIX em bases nacionais, ou seja, o objeto historiador é o Estado Nacional, é a história nacional. Né? E houve ao longo do século XX múltiplos esforços para quebrar com essa perspectiva nacional, né? De várias ordens, ou seja, vários campos possíveis, os historiadores tentaram fazer isso. Né? E nesse caso específico da instituição da escravidão, essa é uma história que tem que ser escrita em escala global. Ela não tem como ser escrita em escala nacional. E a gente tem que escrever essa história em escala global para justamente examinar, nas suas múltiplas intersecções, forças econômicas, sociais e políticas, que se condicionam mutuamente dentro da arena mundial. Né? E fazendo esse esforço, a gente vai ver, e é uma coisa péssima para nós, para a nossa trajetória, né, que o Brasil sempre foi o campeão da escravidão. Né? Houve outro campeão que foi a República Norte-Americana, mas acho que mais os Estados Unidos, em termos de formação nacional, né, a escravidão dos Estados Unidos era uma instituição do Sul, ainda que os senhores escravos do Sul controlassem a União até determinado ponto. No Brasil ela sempre foi nacional, de norte a sul, de leste a oeste. Né? E esse elemento que formou, enfim, nosso ethos, nosso ser. Né? Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Gente, que bacana, né? Que bacana a gente poder acompanhar essa reflexão aqui e entender um pouco sobre essa instituição da escravidão tão, assim, mal conhecida pelo Brasil. Vejam a importância da instituição escravidão para a história do nosso país. E ela parece ser uma coisa, assim, muito desconhecida pela população brasileira de hoje. Muita gente desconhece, é uma coisa assim, meio que como se fosse um pequeno detalhe da história do Brasil, a escravidão. Quando a gente faz essa análise aqui, a gente percebe que a escravidão é um fator estrutural do nosso país, que forma a nossa nacionalidade. O Brasil se forma enquanto nação dentro de um processo escravista. O século XIX, todo praticamente, ele foi um século escravista no nosso país. E o Brasil se forma nisso, né? Então, não sozinho, como a gente viu aqui com outros países, enfim. É muito importante a gente refletir sobre isso. Você que está acompanhando esse vídeo para estudar, para o Enem, você que está aqui para estudar para alguma prova, você que está aqui apenas por curiosidade mesmo pelo tema, se inscreva no nosso canal. Faz um comentário aqui sobre o que você achou de interessante em relação ao vídeo, a minha reação, o que eu poderia fazer melhor. Como eu disse no meio do vídeo, o áudio vai melhorar, a imagem vai melhorar, tá, gente? Essa é a primeira reação que a gente fez. Esperamos que vocês tenham gostado, tá, desse conteúdo aqui e vai vir muita coisa bacana ainda pela frente, tá bom? Então, esteja com a gente aí no Projeto Ser História. Um abraço a todos vocês e até a próxima!